Olá, tudo bem com vocês? Que prazer conversar de novo aqui no Flix Entrevista. E hoje a gente vai tratar de um tema que às vezes você fica meio angustiado, que é como conduzir uma entrevista a um profissional que foi indicado para você. Que tipo de pergunta fazer, né? O que abordar? Como descobrir se ele tem as habilidades que você está precisando para aquela determinada função? Pode parar de agonia. A partir de agora a gente traz as dicas para você no Flix Entrevista. A entrevista para uma vaga de trabalho, ela é decisiva, não é? Para o sim e para o não. E gera expectativas em ambos os lados, né? No seu, no candidato. Então, como estar consciente, como estar preparado para essa situação? Nós do Flix Entrevista convidamos a Lau Sant'Angelo, que é consultora, para nos ajudar nessa missão que parece assim uma missão quase impossível, né, Lau? Mas não é. Mas para esse momento é preciso se preparar. De que forma? Sim, é como você falou, é uma missão quase impossível, mas não é. Mas não é, né? E às vezes, as primeiras vezes que a pessoa vai fazer uma entrevista, né, vai conduzir uma entrevista, pode gerar uma certa ansiedade, ainda não tem a prática. A prática, como em qualquer outra área, ela vem realmente no dia a dia, né? A gente vai ganhando essa experiência, mas para conduzir uma entrevista, a primeira coisa que precisa fazer é ter o conhecimento do currículo do candidato. Então, quando o candidato chegar até o entrevistador, ele precisa já saber quem é esse candidato, o que é que ele fez, quais são as informações do currículo dele, para não chegar totalmente despreparado. Porque aí o candidato pode pensar, poxa, mas você não estava nem preparado para me atender, né? Não sabe nem quem eu sou. Então, quando uma entrevista ela é marcada, já sabe quem é o candidato. Então, a primeira coisa, ver a questão do currículo dele, faz algumas anotações antes, alguns pontos que às vezes gostaria de conhecer um pouco mais aprofundado, né, sobre aquela informação que está lá, às vezes outras informações que não tem, que gostaria de saber, então faz algumas anotações. Bem, aí o candidato chegou. Chegou, né? Ali. A hora que o candidato entra, é uma situação também de grande estresse para o candidato. Ele está à procura de emprego, às vezes está muito tempo já procurando emprego, né? Então, a primeira coisa é quebrar gelo. Então, quando chegar, a gente deve ter empatia. A gente dá um sorriso, a gente cumprimenta o candidato, pergunta, o quebra-gelo é qualquer pergunta mais pessoal, fora de um contexto específico. O tempo ajuda muito. É fantástico. Não é? Então, assim, se estiver chovendo, fala, e a chuva atrapalhou muito. Então, assim, foi fácil você encontrar a nossa empresa, né? Como estava trânsito, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Se tiver alguma coisa no currículo que às vezes dê para levar para o pessoal, é uma forma também de ajudar a quebrar gelo. Uma coincidência. Uma coincidência. Né? Às vezes, você aceita um cafezinho, uma água? O nosso café aqui é muito bom, preparado com a fulana. Né? Então, são quebra-gelos, não tem uma receita de bolo, nem nada. Né? Mas a primeira coisa é quebrar gelo. Tá. O ambiente também deve estar favorável, porque de repente o candidato chega, aí é levado para uma sala que está uma bagunça, que está uma confusão. Isso também na condução da entrevista, né? Nessa preparação é importante? Sem dúvida que é, porque é como se eu dissesse para o candidato, olha, aqui você não precisa ter muito cuidado com as pessoas, porque eu não estou tendo cuidado com você. Então é aquele negócio, né? Faça, quer dizer, você tem que explicar pelo exemplo. Né? Você tem que mostrar o exemplo que deve vir de você mesmo. Então, quando marcar com um candidato, primeira coisa, atenda-o no horário. Aquele lance de chá de cadeira, porque tem alguns candidatos que ficam esperando aí 1 hora, 2 horas para poder ser atendido. Né? Já aconteceu esse tipo de coisa. Então, atende direitinho no horário, né, numa sala já reservada para isso. As pessoas que, de repente, o entrevistador tem algum contato, já avisa, olha, eu estarei em entrevista, então não gostaria de ser incomodado, porque senão toda hora toca o telefone, alguém abre a porta, né? Então tem que ter esse cuidado, sim. Essa atenção, é esse carinho, essa atenção que o entrevistador gostaria que o candidato tivesse com os clientes dele, se por acaso der certo, é o que ele tem que ter com o candidato. Né? Isso.
E ele tem que, por exemplo, porque às vezes ele quer um vendedor, ele quer um caixa, ele quer alguém para padaria, ele quer alguém para o açougue, né? Ele quer alguém para recepcionar esses clientes, ele precisa também saber até que tipo de pergunta que ele vai fazer para esse profissional. Sim, com certeza, porque muda, né? Alguns cargos não, mas outros já mudam bastante. Por exemplo, uma área de comunicação para uma área financeira já tem uma diferença bastante grande, né? Então, a área financeira, você precisa saber se a pessoa entende tecnicamente também do negócio, não que a comunicação não, mas a comunicação você também vai ver a questão da criatividade, talvez o financeiro não seja tão relevante, é importante, mas talvez não seja tão relevante. Então, a primeira coisa é ter clareza do que se espera do candidato para aquela vaga. Então, quando abre uma vaga, é importante que tenha um tempo para fazer o planejamento, para entender quais são os requisitos daquela área. Quem você espera, quem você gostaria de ter com você. Não só em termos técnicos, como também comportamentais. Porque cada empresa tem seus valores, a sua filosofia, né? Então é importante que tanto o candidato como o entrevistador consigam perceber se os valores estão alinhados. Então, quanto mais alinhamento tiver entre os valores do candidato com o entrevistado, melhor vai ser o resultado final, caso ele seja contratado. Lau, e além disso, dessas observações que você trouxe, numa entrevista, pode-se perguntar sobre conhecimentos gerais sobre o país, sobre o mundo, conhecimentos específicos? Sim, é uma pergunta importante até para fazer, para a gente poder ter noção de quanto que a mente dessa pessoa está aberta, o quanto que ela se engaja com aquilo que está acontecendo, ela não é uma pessoa à parte daquilo, do mundo todo, porque toda empresa ela é inserida no mercado. E qualquer transformação, mudança que aconteça no mercado, seja em qualquer área, seja na área econômica, social, qualquer área, isso interfere também. Entendi. Então, é muito importante que a pessoa ela tenha esse interesse de saber o que está acontecendo e tenha a opinião dela também. Né? Numa entrevista, dá para a gente perceber se o candidato é proativo, se ele é interessado? Dá para a gente perceber isso com essas perguntas, essa conversa? Dá, e tem algumas perguntas que daria para fazer que às vezes a gente tem um entendimento melhor sobre isso. Tá. Por exemplo, comente comigo algum trabalho que você fez, que deu certo, quais foram os resultados e aqueles que não deram certo também. Quando o candidato for abordar esse tipo de pergunta, ele não vai falar assim, não deu certo isso, isso, isso. O que ele vai falar era um desafio bastante grande, a gente não estava conseguindo chegar, por exemplo, né, um exemplo isso, chegar no resultado final e a virada que eu consegui dar foi, e aí ele conta como ele conseguiu resolver. Então, por aí, o entrevistador ele consegue perceber a questão da criatividade, a solução de problemas, a proatividade. Né? Então, são algumas perguntas que o entrevistador pode fazer que vai direcionando melhor para aquilo que ele deseja. Lau, como gera expectativa nos dois lados, né? É importante dar um feedback, seja positivo ou negativo para esse candidato, ou seja, não deixá-lo no vácuo? Olha, sem dúvida. E olha, pessoal, se vocês derem, vocês vão fazer a diferença no mercado. Porque normalmente o RH acaba não dando esse feedback, infelizmente. E isso é muito ruim, tanto para a própria empresa, porque o candidato fala, poxa, fui lá e eles nem me deram retorno, né? Para o candidato também, porque ele está ansioso, está na expectativa de receber uma resposta positiva ou não. E se for positiva, ótimo, mas se for negativa, libera já o candidato para procurar outras oportunidades. Né? Então, é normal, por exemplo, quando a empresa é menor, que tem poucos candidatos para uma vaga, é possível você dar retorno por telefone, por e-mail. Mas, por exemplo, se for uma empresa de recrutamento, ela tem muitas vagas em aberto. Então, muitas vezes, ela fala assim, olha, pode me ligar daqui uma semana, daqui 10 dias, para saber como que está o processo da sua vaga. E aí, esse tempo de uma semana ou 10 dias, quem define é a própria empresa, ou seja, os processos internos é que vão definir esse prazo. Né? Então, se o processo for mais rápido, pode falar, olha, em uma semana você pode me ligar, que eu darei já um retorno sobre o seu processo. Retorno, nem pensar. Não, nem pensar.
E esse é um grande diferencial. Então vamos fazer a diferença, porque essa é a proposta Com aqui certeza. dos nossos amigos que acompanham o Flix Entrevista. Lau, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Mônica. Por todas essas dicas. E bom sucesso aí para vocês, viu? Que vocês tenham muito sucesso mesmo, né? Nas contratações, que cada vez mais vocês consigam contratar pessoas alinhadas com aquilo que vocês desejam, com a empresa de vocês. Viu só? É o carinho da Lau com a gente. Lau Sant'Angelo, consultora no Flix Entrevista. Meus amigos, aquele abraço apertado para vocês. Mais uma vez, obrigada pela atenção.